Hoje eu vou resolver o exercício 7.3 do livro do Marion. Eu vou deixar a bibliografia na descrição desse vídeo, tá? Então vamos ler o exercício. Uma esfera de raio Rho é restrita para rodar sem deslizamento na parte inferior da superfície interna de um cilindro oco de raio interno R maiúsculo. Determine a função de Lagrange, a equação de restrição e as equações de movimento de Lagrange. Encontre a frequência de pequenas oscilações. Então vamos embora. Temos aqui o cenário, né? A esfera de raio Rho, né? Ela está rolando aí sem deslizamento, né? Aqui, por exemplo, ela está descrevendo um arco, né? Sobre um ângulo θ. E aqui a gente tem o raio do cilindro, tá? E aqui a gente tem um ângulozinho aí θ, um ângulozinho central, né? E aqui o ângulo central aí da esfera, por exemplo, né? Vai descrever esse ângulo central multiplicado por esse raio, eu vou ter o comprimento aí de um arco, tá? Que a esfera, por exemplo, pode rolar sobre esse arco, por essa distância, né? Beleza. Vamos mexer aqui para a gente encontrar as coordenadas do centro dessa esfera, né? Então, ó, aqui eu fechei aqui um segmentozinho, de tal forma que ele seja reto aqui onde está a lupa, né? Então, isso significa que se daqui até aqui mede R, e se esse pedaço aqui é o raio da esfera Rho, então essa hipotenusa desse triângulo é R menos Rho. Consequentemente, esse lado adjacente ao ângulo vai ser R menos Rho, que multiplica o cosseno do ângulo. E o lado oposto, eu não escrevi aqui, para não deixar o desenho carregado, é R menos Rho seno do ângulo, tá? Beleza, qual que é a energia cinética dessa bolinha, por exemplo, dessa esfera? T igual a m sobre 2x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais. Então, essa aqui é a energia cinética de translação mais energia cinética de rotação, né? E φ quadrado, I que multiplica φ ponto sobre 2, onde esse é o momento de inércia dessa esfera. Beleza, esfera sólida, né? O R, então, o x é igual a R menos Rho seno do ângulo. E o y vai ser R menos Rho cosseno do ângulo. Vamos entender esse y aqui. O x, né? Considerando que aqui está passando o y, né? O x, então, desse centro vai ser justamente essa componente projetada aqui nesse segmento de reta, tá? Que vai ser x menos Rho que multiplica o seno do ângulo, tá? Agora, a componente y, né? a ordenada desse centro da esfera, vai ser esse cidadão todo, que é o raio do cilindro, né? Menos essa componentezinha aqui, ó, menos essa componente adjacente ao ângulo θ, tá? Então a gente quer só esse pedacinho aqui que corresponde à ordenada do centro da esfera. Então é por isso que y é igual a r menos r, y é igual a r menos Rho cosseno do ângulo θ. Beleza, de posse disso a gente pode tirar o x ponto, né? Que vai ser R menos Rho aqui é a derivada de seno cosseno e θ ponto, né? Θ depende do tempo. O y ponto, esse cidadão não depende do tempo, então ele zerou, uma constante. Derivada de cosseno menos seno com menos mais. Então ficou θ ponto seno. Com isso a gente pode escrever então a energia cinética, né? Que vai ser a gente substitui, né, essas equações 4 e 5 na equação 1 e a equação 1 evolui para a equação 6 dessa maneira. Perceba que aqui a gente tem esse termo figurando neste termo aqui também. Então a gente pode evidenciá-lo e evidenciando isso aí, entre parênteses vai ficar a identidade trigonométrica fundamental, que é o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é igual a 1. Consequentemente, só vai sobrar o coeficiente R menos Rho ao quadrado, θ ponto ao quadrado, né? Mais aqui o termo de rotação, né? Energia de rotação. Tá certo.
Está faltando a energia potencial, né? Gravitacional. Mas o I, né, da esfera, o momento de inércia da esfera vai ser 2/5 de mρ ao quadrado, tá? Com isso, a gente pode escrever a equação do T, evoluir a equação 7, né, substituindo a equação, o segundo membro da equação 8 na equação 7, a equação 7 fica dessa maneira, né? Já tinha um 2 ali embaixo, né, ó. Esse 2 dividido, né, por esse 2 aqui, então vai ficar 1, né? Beleza. Falta energia potencial gravitacional, mgy. O y vai ser mgr menos r menos ρ cosseno do ângulo em θ. Com isso a gente já pode escrever Lagrangiano daquele cenário. L, a Lagrangiana vai ser igual a t menos 1, né? Que vai ser a equação, o segundo membro da equação 9, menos o segundo membro aí, né? Considerando esse cara e esse cara aqui, né? Então vai ser o segundo membro da equação 10, negativo, né? Tá certo. A função de restrição, né? A equação de restrição vai ser o comprimento de arco, né? Determinado pelo ângulo central do cilindro, né? Considerando aquela hipotenusa R menos ρ, menos o comprimento de arco determinado pela esfera, né? Então esse comprimento menos esse comprimento vai zerar. Beleza. Então a equação de Euler-Lagrange, considerando ali a função de restrição, né? Com respeito a θ, vai ficar parcial de L com respeito a θ menos derivada total temporal da parcial de L com respeito a θ ponto mais o multiplicador indeterminado de Lagrange, a parcial da função de restrição com respeito a θ é igual a zero. Vamos resolver cada um desses termos aí separadamente, né? Cada um dessas derivadas. Então a parcial de L com respeito a θ, bom, só tem θ aqui, né? Então aí ficará menos com menos mais, derivada desse cidadão, com respeito a θ, ficará só isso aqui, né? Ó, seno negativo, né? Menos com menos mais, com o menos do seno, voltou negativo. Beleza. Derivada aí com respeito a θ ponto. A gente tem um θ ponto só aqui. Esse cara é zero, esse caboclo aqui zero. Então vai ficar 2 vezes 1, 2 dividido por 2, vai dar 1. Sobreviveu então só esse termo, né? Derivada total disso aí com respeito ao tempo, ele vai ter aqui, né, vai ficar um θ ponto ponto. E a derivada da função ali de restrição com respeito ao θ, esse cara aqui é constante, né, com relação a θ, sobrou só o coeficiente aqui de θ, né? Com isso a gente consegue montar a equação de Euler-Lagrange aí, levando em consideração o θ, né? Então aqui ficará esse cidadão, substituindo as equações 15, 17 e 18 na equação 14, a gente chega na equação 19. Segundo membro aqui da equação 15, né? Menos, né, essa segundo membro da equação 17, mais o multiplicador de Lagrange, né, determinado, que multiplica esse rapaz aí, isso é igual a zero. Beleza. Agora a equação de Euler-Lagrange para o ângulo φ. Parcial de L com respeito a φ menos derivada total temporal da parcial de L com respeito a φ ponto, mais o multiplicador de Lagrange parcial de F com respeito a φ é igual a zero. Beleza, vamos resolver cada um desses termos aqui, né? As três derivadas aí. A parcial de L com respeito a φ, cadê? Olha, não tem φ aqui, então zerou. Com respeito a φ ponto, tem só esse cara e esse cara zerou, tem só esse cara aqui, né? Então vai ficar 2/5 que multiplica essa galera aí, né? M ρ quadrado φ ponto. Então tá ali, ó, né? E agora temporal, derivada total temporal desse resultado, que vai ser aqui um φ ponto ponto. Beleza. Agora a derivada da função, a derivada parcial, né, da função de restrição com respeito a φ. Então esse cara foi embora, sobrou só o ρ negativo. Então só o ρ negativo, né? Tá certo.
Então, levando as equações 24, 23 e 21 para a equação 20, a equação 20 evolui para a equação 25 dessa maneira, né? Então, a gente pega esse cara, substitui aqui, dá zero. Esse cara é negativo por causa desse sinal. Esse rapaz aqui, né? Vem negativo, né? Por causa do sinal da equação de Euler-Lagrange, né? Menos multiplicador indeterminado de Lagrange, que multiplica esse ρ aqui, né? Esse cara é negativo, então por isso que aqui ficou negativo. Tá certo. Vamos isolar esse lambda. Então ficou lambda igual a menos 2/5 m ρ φ ponto ponto. Bom, usando ali a função de restrição, derivando ela duas vezes com respeito ao tempo, cadê ela? Aqui, ó. Passa esse cidadão para cá, deriva duas vezes com respeito ao tempo, então vai ficar um θ ponto ponto de um lado, um φ ponto ponto do outro. E isolando o φ ponto, vai ficar R menos ρ sobre ρ, que multiplica θ ponto ponto, né? Cadê o φ aqui? Da equação de restrição, ó. Passa esse cara para cá, ele vem para cá positivo, divide esse termo por ρ, né? E a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Equação 27, né? Ele deriva duas vezes aí com respeito ao tempo, né? Tá bom. Então, pegando ali a equação 19, vamos escrever esse termo aqui e esse cara, tá? Então, vamos levar ele para cá. Então, tá eles aí, ó, né? Na equação 28. Agora aqui vem o multiplicador de Lagrange, que vai ser esse rapaz aqui, né? Só que a gente sabe quem que é o φ ponto ponto, então vai ficar menos 2/5 m ρ, que já multiplicou por esse ρ aqui embaixo, então esse ρ aqui de cima foi embora, né? Tá ali, né? Ó, ele foi embora. Na equação, aqui já tinha um R menos o ρ, né? Então por isso que ficou aqui um R menos o ρ ao quadrado, né? E o θ ponto ponto, tá certo? Então o que a gente fez? A gente substituiu a equação 27, a equação 26, na equação 19 e nós obtemos a equação 28, tá? Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Manda esse caboclo embora, né, ó, com m junto, então r menos ρ m, a gente vai dividir toda a equação por r menos ρ m. Então esse cara vai embora, sobreviveu só isso aqui. Esse cidadão aqui, ele foi embora, mas aqui tinha dois, né? Então sobrevive um só dele, né? Aqui o m vai embora, dá 1, e aqui sobrevive só um cara, r menos 1, né? Tá. Agora o que a gente pode fazer aqui? Bom, aqui eu vou multiplicar, aliás, eu vou somar, né, esses dois termos aqui, né? Então aqui ficou MMC entre 1 e 5 é 5. 5 por 1, que está aqui embaixo, né, do θ ponto ponto, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7 negativo, né? Então a equação 29 foi para a equação 30 dessa maneira. Tá certo. Bom, multiplicando aí tudo por menos 1, a gente chega na equação 31. Multiplica tudo por 5, né? Esse 5 aqui vai embora, dá 1, né? 5 por 5 aqui dividiu deu 1. E aqui fica um 5. Agora divide tudo aí por esse termo aqui, 7 que multiplica ρ menos, aliás, 7 que multiplica r menos ρ. Divide por tudo isso, né? Então aqui dá 1, e aqui vai ficar 5 dividido por 7, a parênteses, r menos ρ. Equação 32 evolui para a equação 33 dessa forma. E a gente pode escrever essa equação dessa maneira, né? Uma equação nossa velha conhecida. Θ ponto ponto mais ômega quadrado seno de θ é igual a zero, onde esse ômega quadrado é justamente esse coeficiente do seno de θ, né? E tirando a raiz, nós temos aí as oscilações para pequenos ângulos, né? A frequência para pequenos ângulos. Ômega é igual a raiz de 5g sobre
7 que multiplica R menos Rho. É isso aí e Feliz Natal.